Oi, pessoal! Hoje estamos dando sequência à série do Outubro Rosa aqui no nosso canal Terminal. E vamos receber uma pessoa muito linda, que é a Évora, uma carioca belíssima, pessoa incrível, carioca daquelas da Gema, bióloga, e que veio contar e compartilhar a sua história com a gente. Fiquem até o final que vocês vão se surpreender com a história dessa mulher incrível. Roda a vinheta! Évora, seja muito bem-vinda ao Terminal. O Terminal tem uma grande honra em recebê-la. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada por abrir esse espaço para mim, para contar a minha história, contar um pouquinho da minha caminhada, vamos dizer assim, né? Como nós conversamos antes, né? Eu tive o primeiro diagnóstico de câncer de mama em 2014, quando eu tinha 31 anos. Eu meio que já esperava que isso pudesse acontecer comigo, porque na minha família nós temos um histórico bem extenso de mulheres, né, que tiveram câncer de mama, somente na minha família materna, inclusive minha mãe, que eu a perdi bem nova, perdi com 11 anos pelo câncer de mama. Então, já desde os meus 18 anos, eu já vinha fazendo os meus exames regulares. Eu sempre fui privilegiada em poder trabalhar na área da saúde, então eu sempre tive acesso, né, aos cuidados médicos, né, não só pelo fato dos cuidados médicos, mas informações, né, já desde nova, do que era o câncer, né, e da chance que eu, né, e da história, né, que teve da minha família e da chance de que isso pudesse também acontecer comigo, né? Então, confesso a você que quando eu descobri, né, na época, eu a descobri apalpando, né, a minha mama direita, né, no caso na mama direita na época, e eu senti o nódulo, eu já sabia que aquilo ali não era um cisto comum, que não era benigno, que era maligno, né? E meu corpo já vinha... É engraçado isso, meu corpo já vinha apresentando já certos sinais, né? Só que eu não pesquei na época, eu só me toquei quando, no banho, eu senti o nódulo. Aí eu fui investigar mais a fundo. E quais os sinais assim que você percebia antes do toque que você fez, que você comentou que seu corpo já vinha apresentando? Eu tive alguns picos de febre na época, assim, né? Assim, eu via que minha imunidade não estava 100%, então eu estava tendo alguns picos de febre, né? Consequência com certeza, de queda de imunidade. E eu achava, sei lá, que fosse uma gripe, uma virose, né? Que a gente chama comum, né? E eu sentia um incômodo no peito, né? Na mama, no caso. Meio que ficava latejando, né? E dolorido. Só que eu tocava na época e não sentia nada, né? Então passava, eu achava assim que, sei lá, pensava que fosse que o sutiã estivesse me incomodando, apertando, o ferro me acomodando, né? Aquela coisa toda. Pensava que fosse um incômodo físico, né? Não por causa do tumor ali, que já estava ali, se instalando e crescendo, vamos dizer assim, né? Até que chegou o dia que eu apalpei e senti, né? Porque ele já estava já no estágio que já estava já apalpável. Então eu vi que tem alguma coisa errada aí e eu saí correndo, né? Para fazer exames, né? E eu trabalhava num lugar, como sempre falei para você, sempre trabalhei na área de saúde, no laboratório, sempre trabalhei em laboratório, né? De análises clínicas, e no momento ali eu trabalhava dentro de uma clínica de check-up. Então eu conversei com a gerente, né, a médica gerente do local, expliquei para ela a situação
E no mesmo momento, ali mesmo, fiz meus exames. Fiz minha ultra, fiz minha mamografia, fiz tudo ali na hora. Coisas que... privilégios que outras mulheres não têm, né? Que muitas, somente no SUS, demoram 6 meses ou até mais para conseguir marcar um exame, né? Porque a fila é imensa e não tem aparelho disponível para todo mundo e não tem acesso para todo mundo, né? Infelizmente, a fila está muito grande. Como eu comentei para você, eu faço todo o meu tratamento pelo SUS. E eu gostaria que você até comentasse, porque você é do Rio, mas agora você está morando aqui em São Paulo. E nesse primeiro momento, né, agora você está com 37 anos, no primeiro momento, você fez seu tratamento no Rio pelo SUS, foi isso? Foi pelo SUS. Que na época, o plano que me ofereciam, né, no trabalho não cobria tratamento oncológico. Na verdade, no Rio é muito pobre com relação a tratamento oncológico. Agora que tem alguns centros que estão crescendo, mas tipo assim, particulares, né? No SUS mesmo, não tem. É aquela coisa espalhada entre os hospitais, né? Que em um hospital oferece isso, mas não tem uma máquina para a pessoa fazer uma radioterapia. Aí tem que fazer num outro hospital. O único hospital onde que esse atendimento é direcionado, é especializado e centralizado é o INCA. E ele é o único para atender o município do Rio de Janeiro inteiro, o estado do Rio de Janeiro e até pessoas de outras cidades. Então, é muito desleal com a população. Não tem, assim, é muito difícil você conseguir um acesso, é um bilhete da sorte para você conseguir entrar e conseguir fazer um tratamento lá. E aí eu consegui, né, dentro lá do próprio lugar onde eu trabalhava, fiz todos os exames, inclusive fui direcionada para fazer biópsia com um médico conhecido que era amigo de, olha só, de uma outra médica que trabalhava ali. Aí eu fui até lá, fiz a biópsia e esperei, né, fiz a punção, aguardei e quando saiu o resultado, né, estava lá estampado, né, carcinoma invasivo, aquela coisa toda, e eu vi que realmente é câncer mesmo. Não vou falar que eu não fiquei abalada, fiquei, mas nem tive tempo de chorar direito, sabe? Porque a minha preocupação era aonde eu vou me tratar. E foi quando começou toda a corrida, né? Com plano de saúde, aquela coisa, e o plano negando, não, porque não cobre, que não tem cobertura, que não sei o que isso, aquilo. Aí eu fui parar no SUS. Assim, como é que eu consigo passar, né, ir pelo SUS? Eu fui com todos os exames, que nem uma maluca mesmo, na maluquinha, bati na porta do INCA e fui falar com a assistente social de lá, né, lá na triagem. E expliquei para ela toda a situação, tô com esses exames todos, deu isso, como é que eu faço? Eu não sei como é que, né, como é que eu faço para conseguir entrar na fila aqui. Só sei que ela foi um anjo, vamos dizer assim, né? Porque ela pegou tudo direitinho, ela falou assim: "Olha, minha filha, para você fazer isso, você tem que ter um cadastro no Cisreg. Qual o posto próximo da sua casa?" Aí eu esse. Então você vai lá, você se cadastra no Cisreg e entra na fila do Cisreg e vê, né, como é que eles vão fazer que eu te puxo para cá. Aí ela foi, pegou minha numeração, falou assim, ó, pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Porque eu fiquei assim, sabe? Eu falei assim para ela que ela viu o meu laudo, né? E apareceu depois um outro médico lá, viu o meu laudo, eles meio que me puxaram mesmo, porque o meu tumor ele estava já no grau 3, Uau. né? Estava no grau 3 e pressa, eles viram a minha idade, né? E tudo, viram o tipo, né? Eles já deduziram já o tipo, porque não tinha feito ainda um exame imunohistoquímico, né? Só tinham feito, porque o que sai dali da biópsia é só o morfológico, né, que a gente chama, né? Quais são os tipos de câncer? Carcinoma invasivo, ductal in situ, né? Isso é só análise morfológica, né? Mas eles
pela minha idade, pela, né, questão étnica, pela minha história que eu contei ali, né, de câncer da família e tudo, eles meio que correram comigo porque eles já estavam já desconfiando qual era o tipo de câncer que era o meu, que era bem agressivo e que eles tinham que andar rápido. No final eu consegui, passou mais ou menos 2 semanas, foi até rápido. O INCA me ligou e eu fui lá para fazer a triagem, né? Aí eu passei pela triagem, fazer todos os exames, né? Toda a parte preliminar. Tive que levar o bloco, né, de parafina, né, para eles fazerem a revisão das lâminas que eu tinha feito nesse laboratório lá. E assim eu comecei no SUS e eu vi como o SUS é perfeito, porque como tudo é feito bonitinho, tudo é encaminhado, você passa pela assistente social, você passa por uma palestra e te explicam tudo, você passa com a enfermagem, então você dali, você sente o acolhimento, sabe? É diferente. Como que você acha que a sociedade assim, encara as pessoas oncológicas? Boa pergunta. Boa pergunta. A princípio, quando você já diz, né, ou para familiares ou para amigos, eu fiz exame e descobri que estou com câncer. A primeira coisa que eles botam é um caixão na nossa cabeça, né? Já começa por aí, né? Que é um tabu, né? Câncer é um tabu. Câncer é sinônimo de morte, mas não é assim, né? E eu acho assim que ainda por cima para as pessoas, né, que não têm condições, vamos dizer assim, né, tem uma condição social menor, né, e que precisam de políticas públicas, né, para o tratamento. Já vi muitas pessoas desistirem no meio do caminho por não terem ajuda ou por não conseguirem ir fazer o seu tratamento. Eu queria saber de você, assim, como mulher e como mulher negra, como a sociedade, assim, te trata? Se você sente alguma diferença, assim, com a sociedade em relação a você ser uma paciente oncológica? E se você acha que tem algum preconceito? Eu já passei por uma situação bem ruim, né? Quando eu estava no Rio, na época. Porque aqui em São Paulo, eu assumi minha careca, né? Mesmo, não sei, aqui eu me sinto um pouquinho mais livre, meio que já assumi minha careca. Mas lá eu não conseguia, né? Foi meu primeiro tratamento, aquela coisa, e eu ainda tinha muitas questões ainda comigo, né? Com o meu corpo, com a minha aparência, essa coisa toda. Mas a sociedade, ela trata a gente mal mesmo. Porque se você reparar, a maioria das pessoas que utilizam esses serviços são pessoas pardas e pretas. Eu já tive um certo tratamento, um tratamento diferenciado com uma outra pessoa, assim, até mesmo no particular eu já tive isso, um certo tratamento diferenciado com relação à minha pele, eu já sofri. Mas o que eu ia falar no caso lá do Rio, eu utilizava muito lenço na cabeça, né, para esconder a minha careca. E não foi uma vez só, né? Eu enfrentava vários olhares para mim, olhava assim, né? Uma preta de turbante, né? Que na época ninguém usava assim, não era para você ver como o Rio de Janeiro é atrasado. Mulheres pretas não usavam muito turbante lá na época, 2014, não era tão comum. Você vê mulheres pretas empoderadas usando turbante na rua. Então as mulheres, né, as pessoas me viram com aquele turbante, eu careca, né, fazendo tratamento, e me tascavam de macumbeira, porque uma preta usando turbante é macumbeira, né? Então as pessoas meio que me olhavam já meio enviesada assim, né? Principalmente pessoas, né, você via que são cristãs evangélicas, porque utilizavam umas roupas bem, né, umas saias, né? Lá tem muito, em igreja pentecostal, lá é rei, né? No Rio de Janeiro tem muito isso. Aquelas mulheres com aquelas saias longas e tal. E eram essas pessoas que ficavam me olhando de cara feia nos transportes públicos, né? No ônibus, ou no metrô, ou na rua.
E uma vez eu estava com meu companheiro, né, na rua, a gente né, tinha saído de casa, não me lembro o que a gente foi fazer, se a gente foi na padaria, eu não me lembro, né? A gente estava na rua, próximo da nossa casa lá, né? E a mulher começou, passou uma senhora, né? E começou a me xingar. Sua macumbeira suja, você é suja, você é nojenta. E daí para baixo. Outras palavras assim, sabe? Bem de baixo calão, que eu não vou falar aqui. Meu marido foi, assim, falou para ela, sai fora, sabe? Vai embora. Sai fora, sua maluca, que não sei o quê. Aí ela começou a falar palavras piores para mim, sabe? Berrar no meio da rua. O pessoal da padaria até olhou, viu, um assustado, né? E eu me revoltei, eu tirei o lenço da cabeça e falei assim, isso não é macumba, não. E mesmo que fosse, mas isso daqui é câncer. E falando, chorando e gritando no meio da rua. A mulher se assustou assim, fez sinal para o primeiro táxi, porque eu fiz isso já puxando o meu turbante e meio que indo assim para cima dela, sabe? Ela chamou o primeiro táxi, passou um táxi na rua, ela foi, esticou o braço e entrou no primeiro táxi e saiu correndo. Isso assim foi um episódio assim muito triste assim. E eu não fui a primeira que sofri isso. Não fui a primeira que sofri isso, com certeza. Com certeza outras mulheres sofreram isso da mesma forma que eu. Com certeza, eu costumo falar no terminal que a gente sofre muito, além do câncer, a gente tem o machismo, né? A gente sofre com machismo, porque a mulher, ela tem um estereótipo, né? A mulher, ela precisa ter cabelo, a mulher, ela precisa ser bonita. Eu não sei o que é esse ser bonita, né? Para a Eu também não sei. sociedade, eu não sei o que é isso. E a mulher tem que ter tem que cumprir uma série de regras, né? E dentre essas regras tem a intolerância religiosa, né? Porque as pessoas veem a gente careca e elas não entendem se a gente é macumbeira, né? E quando sabem que a gente está com câncer, julgam que a gente é pecadora, né? Por isso que a gente está com aquela doença. Então, no terminal eu já levanto a bandeira, falo, não é aquela doença, eu tenho câncer. E as pessoas falam, nossa, mas não pode falar essa palavra, não pode falar essa palavra por quê? Né? A gente precisa realmente falar mais sobre o câncer, a sociedade precisa falar mais sobre o câncer, justamente para que essas pessoas tenham vergonha de fazer o que elas fazem com a gente. Porque a gente já tem uma luta grande, sabe? Eu fico muito indignada quando saem notícias de pessoas que são famosas, né? Igual teve aquele ator do Pantera Negra, né? Do filme Pantera Negra, que aí o que mais falaram sobre ele é que ele perdeu a luta pelo câncer, né? É óbvio que não perdeu, acho que nenhuma de nós nunca vamos perder essa luta. E aí eu já falo para os meus amigos, falo, se um dia vocês falarem isso de mim, eu volto aqui para puxar o pé de vocês, porque, poxa vida, olha tudo que eu estou fazendo, sabe, assim, olha meu braço todo roxo, vou lá, né, sou agulhada, sabe, poxa, tô aqui com dor, tô lutando, cara, para depois vocês virem falar que eu perdi uma luta, não, é consequência, sabe, eu nunca vou ser uma perdedora, acho que nenhuma de nós nunca seremos perdedoras, somos sempre vitoriosas, né? E assim sempre será. Eu acho que o câncer nunca é uma derrota. Para não ficar umas lacunas em aberto, Sim. que você contasse para a gente o desfecho do seu tratamento no Rio. A gente está no meio dele. Então, no caso lá, aí eu, né, essa questão toda, fui fazer a triagem e daí eu comecei, né, a ser encaminhada mesmo lá dentro do INCA para o tratamento. Aí eu passei pelo mastologista, passei por um oncologista e na época eles decidiram que o primeiro passo seria fazer a cirurgia. Então eu fiz a cirurgia primeiro. Na época lá eu não fiz a mastectomia, né? Fiz a quadrantectomia que eles chamam, né? Que eles só retiram só uma parte, né? Que eles chamam de quadrantectomia ou cirurgia conservadora, né?
que eles tiram só o tumor, né, a margem, né, em volta do tumor, mas conserva o resto do tecido, né? Eles fizeram isso por conta, né, da época da minha idade, essa coisa toda, para não retirar todas as minhas glândulas mamárias, pensando que um dia eu, né, como jovem, eu quisesse, sei lá, engravidar ou ter filhos, etc, etc e tal. No resultado, né, da biópsia que sai depois da cirurgia, descobrimos que realmente o tumor que estava era um tumor mega agressivo, né? Aí descobrimos que foi um triplo negativo, né? Um carcinoma invasivo, né? Mas era um triplo negativo, que já estava já no grau 3 mesmo, estava bem, bem, vamos dizer assim, desculpa, carcinoma invasivo não, carcinoma metaplásico. Ó, eu trocando os tumores, ó, gente. Carcinoma metaplásico, né? Que ele já estava já a um pontinho já para começar a virar metastático, né? Só que eles fizeram a cirurgia, viram a axila, né? Retirada de linfonodo sentinela e viram que estava livre de neoplasia. Aí a gente respirou, ufa, e nas margens que eles retiraram estavam tudo ok. Depois da cirurgia, né, eu tive uma recuperação até boa, né? Eu parti para a tal da quimioterapia, né? Aí que a brincadeira começa. Então, que eu acho que é a parte mais dura do tratamento, né? Quimioterapia e seus efeitos colaterais, né? Aí eu fiz 8 sessões de quimioterapia que eles falaram assim, bom, apesar das margens, né, da peça histológica lá não terem dado, né, estarem livres de neoplasia, ou seja, o tumor só ficou contido ali, não se espalhou para as outras áreas do corpo, mesmo assim você vai fazer quimioterapia, né, neoadjuvante, por causa do seu histórico e do tipo que foi um triplo negativo. Então, eu passei por 8 químios, 4 vermelhas, né? E 4 brancas, aquela coisa, perdi o cabelo, né? Raspei o cabelo, né? Passei por aquela autoaceitação, né? Aquela autoaceitação de ficar careca, né? Depois eu me acostumei careca, mas eu me olhando no espelho, mas eu não tinha ainda essa coragem de expor minha careca para os outros, né? Eu só comecei mesmo a me libertar dos panos quando meu cabelo começou realmente a crescer. E depois das quimioterapias, que foram difíceis, né? Eu acho que, assim, os efeitos da quimioterapia do primeiro tratamento, os efeitos colaterais, para mim, foram muito mais fortes do que desse segundo. Eu recebi uma pancada muito maior, eu acho, na minha opinião. Eu passei bem e ilesa, deu tudo certo. E depois disso, passei para a radioterapia. A radioterapia foi aquela história. O Inca já não estava bem das pernas, né? Aquela questão toda que a gente conversou no início do vídeo, e não tinha espaço lá para fazer radioterapia, senão eu teria que esperar muitos meses. Aí eles me transferiram para eu fazer a minha radioterapia lá na UFRJ, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no hospital universitário deles. Ok, lá no fundão. Comecei a fazer a minha radioterapia lá, né? Consegui fazer o quê? Foram 10 sessões, Évora? Acho que foi isso, mais ou menos. Mais 10 sessões. Aí o que acontece? O aparelho quebrou de vez. Eu e a mulherada que estávamos lá ficamos sem radioterapia e não tinha outro lugar para nos colocarem. E eu fiz essa radioterapia de outubro, eu comecei em outubro e foi até final de outubro, um pedacinho de novembro, se eu não me engano. Foi isso, Évora? Agora eu não me lembro mais ou menos, mas foi isso mais ou menos. E a gente ficou parado. E ficou um tempo sem fazer radioterapia. Ficou mesmo, fiquei parada, sei lá, praticamente um mês sem fazer radioterapia, porque realmente o aparelho quebrou de vez. E eles tentaram fazer de tudo e não deu certo. Eles estavam esperando, eles estavam abrindo aquela coisa, né, do hospital, né, o hospital universitário, né, abrir licitação para pegar, né, fazer compra de um novo equipamento, essa coisa toda que é burocrático.
Só sei que nesse impasse todo, eu só consegui reaver para fazer radioterapia em janeiro. Nossa, então nesse período você ficou quanto tempo sem radioterapia? Fiquei 1 mês e pouco. Nossa. Tipo, 1 mês e uma semana, mais ou menos, uma coisa assim, sem radioterapia. Aí que eu comecei, assim, foi aí que eu vi que, assim, que foi o primeiro baque que eu tive dentro do atendimento, que até então comigo estava funcionando às mil maravilhas no SUS. Mas aí foi o primeiro baque que eu tive. E eu fiquei aguardando, tive que aguardar, né, aquela coisa toda, não tinha como fazer por fora, então eu aguardei. Aí eles conseguiram para mim, para eu fazer em janeiro. Só que o local era um local particular, mas que tinha convênio com o SUS, mas era em Petrópolis, na região serrana do Rio. Aí eu fiquei desesperada, né? Porque eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? 20, mas tinha que terminar todas aquelas sessões, eu não conheço ninguém em Petrópolis, eu vou ter que gastar dinheiro com estadia, sei lá, ou com passagem, que não é barato, né? Que aí eu fiquei meio assim, porque até então eu não tinha conseguido o cartão para fazer essas viagens intermunicipais. Então ficou assim sabe? Ficou como vou dizer assim, esse problema, né, de grana. Só que aí a minha família se uniu, né? A coisa da importância da família, né? A minha família se uniu, fizeram meio que levantaram uma graninha, né, para poderem indo me levar de carro até lá, assim, pegar o carro do meu primo, né, colocar gasolina e me levar todos, né, e eles ficavam revezando, né, para me levarem até lá para fazer a radioterapia. Mas foi bem complicado. Eu acho que se não tivesse eles para me ajudar ali, ficaria muito pesado em todos os sentidos, porque ir para a rodoviária, pegar ônibus, gastar dinheiro de passagem, sabe? A passagem não era barata, a passagem era cara. Tipo, gastar praticamente R$ 50 por dia é muita coisa. Se você fizer isso na ponta do lápis para fazer mais 20 sessões, na verdade, acabei fazendo até um pouquinho mais, porque eu fiquei esse tempo parada, então eles meio que fizeram um pouco a mais, né? Eu fiz o máximo, porque o programado eram 25 sessões, e eu acabei fazendo 30, né? Fiz 5 a mais por causa desse período que eu fiquei parada. Então foi bem difícil. Meus amores, essa entrevista não acabou aqui não, ainda tem a parte 2. Então, para quem ainda não se inscreveu no canal, eu peço para que se inscreva, compartilhe esse vídeo nas suas redes, deixa aí o seu joinha, isso ajuda muito a gente no crescimento do canal, e deixe também os seus comentários. Até a próxima!